Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sou profeta e não pretendo ser. Isto porque querer ser o que não é pura ilusão. É enganar a gente mesmo. Isto não é a vontade de Deus. Tudo que vem de Deus não se fantasia. A pior coisa é o ser humano querer ser o que não é. Querer imitar outros que tiveram muitos sucessos. Isto é obra de Satanás, pai da mentira. Todos os tipos de enganação vêm do maligno. Não sou profeta e não pretendo ser. Eu vos louvo a Deus por ter me dado um coração pobre, simples. Considero o menor de todos. Nasci no ano de 1935, em uma humilde casinha de pau a pique, coberta de capim, em uma região montanhosa de matas cerradas. 20 quilômetros distante da pequenina cidade de Cambuí, da época. Os caminhos eram trilhos de cavaleiros, em meio às matas, e ainda mais 2 rios para passar e não tinha ponte. Louvo a Deus pelos meus pais que eram trabalhadores, honestos, amavam a justiça e muitos religiosos. Minha mãe me ensinou a rezar e ser honesto e ser um verdadeiro católico. Nós participávamos das celebrações da Eucaristia uma vez por mês. Isto porque na Vila Bom Retiro, que era mais próximo, o sacerdote vinha de outra cidade todos os meses atender confissões, batizados e celebrar a Eucaristia. Minha saudosa mãe era grande devota de Nossa Senhora Aparecida. Uma vez por ano, nós visitávamos o Santuário de Aparecida, São Paulo. Minha mãe foi a única que me catequizou e ensinou a ler as primeiras palavras escritas. Mesmo com pouca leitura que tinha, ela não deixou de me ensinar. Ela só sabia ler o que estava escrito, mas não escrevia nem o seu nome. Meu pai era analfabeto, só aprendeu a desenhar o seu nome, mas era muito trabalhador, justo, honesto, ótimo pai de família, religioso, rezava o terço sempre, nunca tomava refeição sem primeiro, antes fazer uma oração. Me ensinou a trabalhar, ser responsável e honesto. Devo tudo aos meus pais. Por eles sou tudo o que sou. Mesmo sem ter nenhuma escolaridade, aprendi tudo o que sei sozinho, por curiosidade. No ano de 1994, eu com mais de 50 anos, um pouco, fiz uma prova na Escola Estadual Carlos Cavalcante, consegui um diploma de 4ª série primária, 4ª série do ensino primário. Tudo que sei e sou, aprendi sozinho, sem nenhum professor. Não é possível escrever tudo o que aprendi e tudo o que faço, mas vou citar algumas coisas do que fui. Umas poucas coisas. As principais, né? Fui agricultor desde criança, comerciante de gado, comerciante de batata, comerciante de adubo, comerciante e representante de adubo e fertilizantes, caminhoneiro, pedreiro, carpinteiro, político,
Fui vice-prefeito na minha cidade de 92 a 96 e muitas outras coisas que fiz. Tudo eu fiz um pouco, de tudo eu fiz um pouco. Mas não me orgulho de nada, porque tudo é graça de Deus e bênção de Deus. E reconheço, sou o menor de todos. Tudo o que o ser humano faz, não é ele que faz, mas é Deus que se realiza nele. Nós não somos nada, só Deus é tudo. Pois hoje, até escritor eu sou, pois já publiquei 5 livros e tenho muitos escritos, mas tudo é graça de Deus, sou apenas um instrumento nas mãos dele. Nada me faz sentir convencido, grande ou prepotente. Nada me faz convencer de que sou grande, sou maior, sou prepotente. Não. Talvez por eu sentir-se pequeno, é que Deus me revela grandes coisas, que talvez não revela aos grandes sábios. Veja o que está escrito. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Eu vos bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque estas coisas que escondeste aos sábios e entendidos, vos revelaste a gente simples. Mateus capítulo 11, versículo 25. Louvo a Deus por ter me dado um coração de pobre e simples, cheio de fé, discernimento e um dom de ver as coisas muito antes de acontecer. Deus me revela talvez aquilo que esconde aos sábios e entendidos, e reconheço ser eu o menor de todo. Vamos aos fatos que Deus me revelou. No ano de 2019, eu tive uma grande revelação de Deus. Quando o Papa Francisco preparava o Sínodo da Amazônia a ser realizado no Vaticano, eu, por curiosidade, pesquisei na internet para ver do que se tratava esse referido sínodo, que estava marcado para realizar-se do dia 2 a 26 de outubro de 2019. Confesso que fiquei assustado de ver tantas heresias que estava naquele conteúdo que devia ser realizado naquele sínodo. Orando a Deus e pesquisando as profecias escritas, tive a revelação e o discernimento de entender tudo o que deveria passar a partir daquele mês de outubro de 2019. Lá eu vi tudo o que aconteceu até agora e vai acontecer até o fim dos tempos, sobre o nosso destino e sobre o fim desta Igreja Católica Romana. Depois de tudo pesquisado sobre este sínodo, que estava representado por todas as autoridades da Igreja e do Estado, político e de todo o mundo, postei na internet que, a partir do mês de outubro de 2019, a Igreja Católica nunca mais seria a mesma. E de fato não foi. Lá naquele sínodo realizado pelo Papa Francisco, que consagrou a Igreja Mãe Terra, representada por uma escultura em madeira, representando uma mulher nua, com um feto na barriga e com o título de Pachamama, representando a Mãe Terra. Ao terminar esse sínodo, o Papa e todas as autoridades presentes deixaram marcado para se encontrar novamente no Vaticano no dia 14 de maio de 2020. Ao terminar este sínodo,
o Papa e todas as autoridades presentes deixaram marcado para encontrar novamente no Vaticano no dia 14 de maio de 2020, para uma assinatura global que estabelecia um só governo, um só regime, uma só educação e uma só religião. Aqui ficaria estabelecido um só governo mundial, governando o mundo político e religioso. Isto seria o começo do reinado do Anticristo. Mas por desígnio de Deus, no começo do ano 2020, veio a pandemia e que fechou tudo e não foi possível realizar no Vaticano o referido encontro global marcado pelo Papa Francisco, que deveria entregar-se em um acordo o poder da Igreja à nova ordem mundial anticristã. Aí seria o fim desta Igreja. Nesse tempo já começou, disfarçadamente, o mal dominando a Igreja desde o ano 2019, quando foi consagrado a Igreja Pachamama, o poder maligno. O Papa Francisco está, com tudo pronto, já promulgado a nova Constituição da Igreja, que passou a vigorar a partir de 19 de março de 2022. Depois o Papa reuniu-se em um Congresso Mundial das Religiões, realizado no Cazaquistão, dia 14 e 15 de setembro de 2022, para a elaboração de uma religião universal anticristã no intuito de alcançar a paz mundial. Mas até hoje ainda não se concretizou seu projeto de implantação de uma só religião universal e um só governo mundial e uma só educação. Eu ainda não tinha entendido por que o Papa Francisco estava adiando o seu projeto de globalização. Agora ficou esclarecido na minha mente o porquê dessa demora. O próprio Papa Francisco revelou a razão deste adiamento que, quando visitou o Papa Bento XVI, 5 dias antes de sua morte. Nesta visita, Francisco pediu orações pela saúde de Bento XVI e disse que, mesmo no silêncio, é este que está segurando a Igreja e vai segurar até o fim. Mesmo no silêncio, era Bento XVI que estava segurando a Igreja e vai segurar até o fim. Até o fim do quê? Até o fim da vida de Bento XVI. Tem uma palavra escrita na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses que diz assim: pois o mistério da iniquidade já está agindo, mas é necessário que seja afastado aquele que o retém. Então o ímpio se revelará, mas o Senhor Jesus fará desaparecer com o sopro de sua boca e o aniquilará pelo resplendor de sua vinda. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 8. 7 e 8. Isso já está acontecendo agora. É necessário que seja afastado aquele que o retém. Quem o retinha a igreja até hoje era o Bento XVI. Esse contexto confirma que quem estava detendo, segurando a igreja até hoje era o Papa Bento XVI, que ora já foi sepultado. Em breve será revelado o ímpio, que deverá sentar-se no trono de Deus na terra, conforme está escrito na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Pois o mistério da iniquidade já está agindo, mas é necessário que seja afastado aquele que o detém. Este é, com certeza,
o Papa Bento XVI que estava segurando a igreja. Se é o Papa Bento que estava segurando a igreja e agora não segura mais, o Papa Francisco está livre para realizar seus planos de globalização e implantação da nova religião universal anticristã, que já está pronta. Talvez seja ainda neste ano. Se ele não morrer, deverá renunciar, porque ele mesmo disse que em 2025 ele não será mais o chefe da igreja e seu sucessor deverá ser chamado de João 24. Vamos esperar para ver o que acontece. Vamos esperar para ver o que acontece. A perseguição à igreja será muito rigorosa e o tempo das tribulações está próximo. Vamos esperar sempre em orações e penitência, porque quem estiver despreparado não sobreviverá. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima tenha compaixão de nós e guarde nossa fé. Amém, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.